E aí, pessoal? Você que é médico, fisioterapeuta, enfermeiro e trabalha numa unidade de terapia intensiva onde você faz a ausculta na hora de avaliar seu paciente e esse paciente está em ventilação mecânica. Será que a ausculta é igual do paciente que está em ventilação mecânica e aquele paciente que está em respiração espontânea? Será que aquelas características que a gente estuda na ausculta pulmonar, elas vão se comportar da mesma forma que a gente vê lá no paciente em respiração espontânea? O vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho isso baseado em uma carta ao editor de uma revista, onde um grupo de autores discutiram essa questão. Uma questão que faz tempo que a gente tem dúvida e hoje nós vamos esclarecer aqui no Apollo Fisioterapia. Eu aproveito para pedir que você curta os vídeos do canal, que você se inscreva nesse canal, porque isso vai nos ajudar muito. E se você quiser receber notificações de que lancei novos vídeos aqui, você basta apertar o sininho aí embaixo, beleza? Vamos para o vídeo de hoje falar de ausculta e ventilação mecânica. Perfeito, pessoal. Bom, então qual que vai ser a nossa proposta, né? A gente vai tentar aí discutir um pouquinho como que é a ausculta pulmonar de pacientes em ventilação mecânica baseado nesse artigo que eu falei para vocês, aí uma carta ao editor que eu falei para vocês anteriormente, ok? Vejam só, primeira coisa que eu quero lembrá-los, e aqueles que não conhecem ainda o canal Apollo Fisioterapia, nós já fizemos uma live e fizemos várias aulas falando sobre a ausculta pulmonar. Agora, o conceito que eu quero retomar aqui um pouquinho com vocês é o seguinte, é que as secreções pulmonares, a ventilação, ela só vai acontecer, eu só vou conseguir ouvir se tiver algum tipo de artefato ali, se eu tiver algum tipo de ocorrência. O que é essa ocorrência, né? Lembrando que se você tiver uma via mais estreitada, o ar se tornará aí, né, o fluxo de ar se tornará mais turbulento, mais fácil de ser auscultado. O fluxo mais lento, laminar, ele é difícil de ser auscultado. Assim como, se vocês observarem essa imagem aqui à nossa direita, a imagem está mostrando o quê? Está mostrando para vocês que o fluxo de ar, mesmo ele sendo laminar, no momento em que ele encontra um obstáculo, ele vai gerar uma rotação desse fluxo de ar, né, turbilhonar. Então, após esse obstáculo, essa representação aqui do obstáculo, nós temos um turbilhonamento acontecendo. Isso que permite que eu ausculte, né, que eu ouça o ar passando pelas vias aéreas. Afinal, a árvore bronca é ramificada e essas ramificações nada mais são do que mudança de direção para o fluxo de ar. Agora, outro ponto que eu preciso lembrá-los é a respeito da própria ventilação mecânica. Então, na ventilação mecânica, independente do modo ventilatório que eu estou, eu sempre vou ter fluxo. E esse fluxo normalmente é maior do que o fluxo espontâneo. Nos modos VCV, que é o modo então que eu controlo o fluxo, esse valor de fluxo eu sei qual é, nós lá como operadores da máquina, a gente que vai colocar esse fluxo, o fluxo ele gira lá em torno de 40 a 60 litros por minuto. Então esse fluxo é muito alto em relação àquilo que a gente vê na respiração espontânea, que chega lá a 10, 20 litros por minuto. E assim, talvez a hora que esse ar passe pelas vias, talvez a gente tenha características diferentes. Tá? Então lembrá-los aí, né, que isso também pode depender das ondas de fluxo que eu estou utilizando, né, as ondas que tem disponível no ventilador, ou também se eu tiver em PCV, quando a onda de fluxo que a gente fala, que na verdade não a onda, mas sim o fluxo, ele é livre e desacelerado. Né? Então ele depende, ele pode aumentar ou diminuir dependendo das propriedades mecânicas do paciente. Tá bem? Bom, então, considerando essas duas coisas, né, então tá aí a referência do artigo para vocês. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você acessar a carta, né, desse grupo de autores aqui, que eles vão então discutir um pouquinho, propondo uma nova nomenclatura, dizendo que os sons respiratórios vesiculares, eles não têm as mesmas características do que os sons que nós ouvimos durante a ausculta mecânica, da ventilação mecânica. Então, não poderíamos chamar de sons adventícios, sons vesiculares, perdão. Eu não posso chamar de som vesicular. Eles propõem o termo, né, usar o termo sons respiratórios mecânicos. Né? E o próprio artigo, a questão aí é, né,
será que eu posso chamar esses sons considerados normais na ventilação mecânica de vesicular? Será que eu posso usar isso? Então a proposta, né, durante a carta aí, eles escrevem lá sobre chamar isso de som respiratório mecânico e não som respiratório vesicular. Bom, por que eles propõem isso? Basicamente, toda a carta ela está baseada nessa tabela, que é a que eu vou apresentar aqui para vocês. Então existem características, e você, né, que já assistiu a aula de ausculta aqui do Apollo, ou que vai assistir depois, vocês vão entender isso, né? Que algumas características que são importantes para eu considerar, né, o som. Né? E aí ele diferencia aqui o som vesicular do som mecânico, onde, olha só, quanto à intensidade, a intensidade do som pulmonar, né, do som espontâneo, chamado vesicular, ela é muito suave. Agora aqui, a ventilação mecânica gera um som mais intenso. Né? Normalmente, como é que é o fluxo? Né? O fluxo ele é mais sinusal na vesicular, ou seja, ele acelera, depois ele desacelera. Né? Já no fluxo, o fluxo da ventilação mecânica depende da onda de fluxo, como eu já falei para vocês, e, portanto, depende da rampa, se ela é descendente ou se eu tenho uma rampa quadrada. Tá? Além disso, o tom, né? O tom é um som de baixo tom e no vesicular e um alto tom aqui no murmúrio, né? No que a gente chama aí de sons respiratórios mecânicos, ok? Bom, outro fator, né, que se você também assistiu a aula de ausculta, você já sabe, você sabe que quando eu estou ouvindo sons vesiculares, não há intervalo entre a ins e a es, como está escrito aqui embaixo, e quando eu estou auscultando, eu vou perceber que a inspiração ela tem um tom maior, né, ela dura mais tempo do que a expiração. Veja, quando nós respiramos espontaneamente, a nossa relação entre a inspiração e a expiração ela é de 1 para 2, 1 para 3, ou seja, eu levo mais tempo para expirar. Porém, na ausculta, justamente porque o fluxo vai diminuindo, eu acabo ouvindo o murmúrio vesicular, né, os sons respiratórios vesiculares, nós conseguimos ouvir mais a ins e pouco da ex, porque justamente o fluxo vai diminuindo. Então, voltando lá no começo do vídeo, eu falei para vocês que o som ele só vai acontecer de acordo com o fluxo que eu tiver. Eu costumo brincar com meus alunos e dizer assim, ó, a secreção não gera som. O que gera som é o ar passando por ela. Então, o fluxo interfere naquele som. E olha o que acontece durante a ventilação mecânica. O fluxo ins e ex, eles são tão parecidos que, o pico de fluxo principalmente, que essa relação, ela acaba ficando de 1 para 2. Eu acabo ouvindo a expiração com bastante intensidade, coisa que no vesicular eu não ouço. Como eu disse, a pausa ela não vai existir entre um ciclo e o outro quando eu estiver em respiração espontânea. Já na ventilação mecânica também não vai existir, mas depende, né, de uma regulagem do ventilador, que é a pausa inspiratória. Então, no caso da ausculta em ventilação mecânica com pausa, eu vou ter pausa entre uma inspiração e uma expiração. E por fim, olha só que interessante, nós trabalhamos, né, com 45 a 60 litros por minuto de fluxo, referências falam em 40 a 60 litros por minuto de fluxo, lembrando que se eu controlo esse fluxo, ele está em torno disso, mas tem pacientes que vão estar em PCV que o fluxo pode estar inclusive maior. Se você avaliar o pico de fluxo do paciente, você vai ver que vai estar maior em ventilação mecânica. E olha só, se esse fluxo aqui é alto desse tamanho, né, é alto o suficiente na ventilação mecânica, olha o valor que é no paciente que está respirando espontâneo. Esse valor é menor, ele gira aí em torno de 20, 30 litros por minuto. Considerando, portanto, que isso vai gerar uma diferença da ausculta. E aí, gente? E o que a gente faz? A gente pode ou não pode usar o termo murmúrio vesicular ou sons respiratórios vesiculares no paciente que tem ausculta pulmonar normal em ventilação mecânica? Será que não seria mais correto a gente chamar assim sons respiratórios mecânicos, como propõe o artigo? Quero saber sua opinião, então você escreve aí nos comentários desse vídeo e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tá bom? É uma questão de nomenclatura, mas é um assunto bastante importante para a gente usar a nomenclatura correta, para a gente diferenciar pacientes em ventilação mecânica e ventilação espontânea.
Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.